A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa de diálogo que quer colocar em relevo a cultura e sua gente, os traços identitários mais marcantes do nosso povo, daquilo que de melhor nós ofertamos para o mundo, através das múltiplas linguagens artísticas desenvolvidas na nossa terra. É o local e o global. E hoje, nesse programa muito especial, eu não tenho o menor pudor em dizer que eu não estou aqui na condição de apresentador. Eu estou aqui na condição de aprendiz, na condição de fã, na condição de ouvinte que quer sorver de uma trajetória, de uma sabedoria e da potência que continua contagiando a todos nós. Para comparar, aquele menino que quer ser jogador de futebol e que vê o grande craque desfilando seu talento no campo. Sem mais delongas, eu estou recebendo hoje o grande mestre Gedeon Rosa. Oh, mestre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Ele vicejou poesia, viu, gente? Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao público da TVI, especialmente ao público do Naquela Mesa. Dizer que é uma honra sempre. Antes, nos bastidores, nós falávamos da importância que tem uma televisão que abre espaço, que corre atrás para refletir a cultura da nossa região, dá voz às pessoas, dá voz ao pensamento. Isso me deixa orgulhoso. Eu amo essa terra, fiz carreira fora dessa terra. Hoje, uma carreirinha, né? Uma corridinha. E eu agradeço muito a oportunidade de hoje poder conversar um pouco. Acho que isso é que importa. Ainda está aqui. Mestre Gedeon, só temos uma pergunta que é comum a todas as pessoas que passam pelo Naquela Mesa Entrevistas. No mais, a dinâmica da conversa ela vai fluindo naturalmente nesse tom de acolhimento, afetividade e informalidade. E a pergunta é, quem é Gedeon Rosa, ele por ele? É difícil dizer isso. Acho que eu sou uma pessoa curiosa, um amante do teatro, um amante da literatura e gosto muito de ouvir música. E com essa paixão de ler muito. Aos 16, eu comecei a ler Machado, Dostoiévski. E era isso uma coisa que eu gostaria que a nossa juventude fizesse hoje. Porque ler é o que nos dá muitas referências. Foi por causa disso que assim que terminei o segundo grau ali em Uruçuca, eu fui para Salvador. Entrei na Universidade Federal da Bahia, cursei jornalismo, fiz teatro, me pós-graduei na escola de teatro e fiz tantos espetáculos, conheci tanta gente talentosa, espetacular, país afora e até fora do Brasil, que eu só tenho a agradecer de ter nascido um dia sob a luz do candeeiro, ali nos rincões da nossa região, mas tudo com a marca de Itabuna, então eu sou itabunense, eu nasci em 58, tudo pertencia a Itabuna por aqui, e dizer que às vezes a gente nasce sob a luz do candeeiro, mas tem aquela ambição enorme de chegar até um outro horizonte. E eu tentei, porque é difícil construir a própria base. É verdade. E quanto daquele menino Grapiúna tem ainda aí nesse coração pulsando, além de arte? Eu acho, Rafael, que eu acho que a gente continua criança o tempo todo. Por exemplo, quando chove, eu lembro da chuva e que a gente tinha muito esses cristais de rocha. A gente saía brincando na chuva para catar cristais de rocha. Sonho às vezes com isso e sonho sobretudo com uma juventude, por exemplo. Eu hoje tenho um projeto com um monte de gente. Marcelo Gunner me chamou para fazer esse projeto, que é um centro cultural lá em Buerarema, que é a Casa de Cultura Jonas e Pilar. E desse projeto eu me realizo, é essa criança que volta querendo contribuir um pouquinho com a comunidade. E aí a gente chama a moçada da capoeira, moçada que gosta de música, do teatro, criança para contar história, criança para fazer teatro, para compartilhar as brincadeiras. Ainda há pouco fizemos um espetáculo que chamava História de Lenços e Ventos, para falar, lembrar que as pessoas hoje estão presas no celular, que antes havia um
uma mágica que era chegar à parte da tarde para você brincar no centro do quintal. Isso é ser criança, que é genial, só quem passou sabe o que é isso, que faz uma coisa que nós lidamos no teatro, agora falando de uma coisa muito pertinente à minha trajetória, que é o teatro lida com essa imaginação extraordinária, faz o espectador viajar por mundos que nem a gente imagina o que é que ele está lendo naquela brincadeira, naquela outra pessoa que você está sendo. Então eu acho que eu brinco o tempo todo. Eu vou até me lembrar de uma peça que eu fiz chamada Vamos Jogar o Jogo do Jogo. Que é isso, a gente brinca de umas dezenas de personagens, são 4 atores em que me abriram as portas do teatro na Bahia. Magnífico, magnífico. É aula, gente, é aula, mas é afeto. São esses atravessamentos que uma trajetória vitoriosa, uma trajetória expressiva e generosa, que é uma trajetória também de partilha, né, que Gideon tem como legado. Mestre, pensando nessas múltiplas dimensões do seu fazer artístico, cultural, jornalista, educador, docente, formador, no teatro, na Universidade Federal da Bahia por tantos anos, mas também ao mesmo tempo figura no cenário do cinema nacional, do teatro nacional, com repercussão internacional. Como é que Gideon Rosa está vendo hoje a formação do ator e as vertentes do teatro como linguagem e também ao mesmo tempo na interface com a sociedade nesses dilemas do negacionismo, do avanço do conservadorismo, na negação da cultura e da ciência? Nós vivemos um momento muito difícil na sociedade brasileira. A sociedade brasileira deixou de amar a sua própria cultura. Isso é dolorido para o artista, para o camarada que escreve, para o jornalista. Nós estamos perdendo audiência. Nós estamos perdendo terreno, não temos mais para quem falar, porque os brasileiros não querem ler para ter referências, discutir, ter ideias. Eu acho que nós estamos sendo derrotados pela ignorância. A ignorância tenta nos derrotar. Eu acho que a gente vai dar uma virada. Eu acho que a formação dos atores hoje é extraordinária. Porque hoje nós temos quem era excluído participando, até os indígenas estão incluídos hoje, os negros estão incluídos, os LGBTs todos estão incluídos e todos estão ganhando voz no fazer artístico. E ao fazer artístico é como romper uma pedra, né, com um esmeril para poder falar o que a sociedade às vezes não quer ouvir. Mas o que é preciso saber com a arte, antes de qualquer coisa, é que tem que ter paciência. A arte, às vezes, ela está um pouco adiante. O que ela fala é um pouco adiante. Talvez não seja exatamente naquele momento que ela tem que falar, mas ela precisa falar. Então, precisa de um pouco de paciência, porque esse discurso que a arte faz é o discurso visionário. E a formação dos atores hoje ela é múltipla. Um ator hoje ele é obrigado a ler muito. É uma pessoa que tem prazer em viver outro. Ao viver o outro, ele se humaniza, ele se galvaniza diante dos problemas e, ao se humanizar, ele se abre para o outro, para o que está na plateia, para o sofrimento do outro, entender o outro. E isso é preciso que a sociedade brasileira não pode regredir. Quando eu imagino, e eu conto aqui, a minha querida Buerarema, nós tínhamos Sinfônica do velho Praxedes, tínhamos reisados, pastorinhas e uma coisa que se chamava micareme, que era lá um carnaval no meio do carnaval, que depois se chamou micareta. Isso tudo acabou. Acabou em nome do quê? Ninguém feriu as religiões que tinha na época. Os protestantes, os batistas e os católicos. Nenhum lado brigava, nem escarnecia do outro, assim como quem tinha seu candomblé. Isso é uma coisa extraordinária. Por que perdemos essa harmonia?
nós perdemos a fantasia, a ingenuidade, o bem viver, o amor. Então, talvez o teatro esteja falando disso, que os novos atores com uma energia extraordinária, fazendo coisas que às vezes nem eu mesmo entendo, eles estão sendo geniais em se antecipar para uma discussão que é importantíssima nesse momento. E uma das coisas que eu gostaria muito de ver, Rafael, era que a escola, que os estudantes de hoje pudessem se mobilizar para ver isso. Eu sei que dentro das escolas, às vezes, tem talentos extraordinários. Dentro da igreja, tem talentos extraordinários, gente que canta, gente que toca. E, às vezes, é obrigada a ficar dentro de uma viseira, como usavam as mulas que carregavam lixo no passado. E nessa construção teórica e social e de pertencimento, né, da arte, nós vamos também pensar um pouco nessa trajetória, como lá dos anos 70 até os dias de hoje, Gideon foi coerente em termos de que tudo isso que ele prega e que ele coloca como mensagem nesse depoimento, nessa fala tão contundente, permeia a sua trajetória. Então eu vou pedir a Cássio, da nossa equipe técnica, para colocar as imagens, e eu vou pedir ao mestre para ir comentando livremente sobre suas memórias a respeito de cada um dos espetáculos. Vocês vão ver, gente, coisas primorosas. Eu estou sensibilizado, não sei nem como é que eu ainda não verti lágrimas aqui, porque eu estou emocionado. É muito importante essa construção, essa memória. Essa aí é um espetáculo de 2011, se chama Fim de Partida, um dos maiores textos que a humanidade fez, que é do Teatro do Absurdo, Samuel Beckett, direção de Ewald Hackler, meu professor, orientador fantástico, e com Arildo Deda, que partiu há pouco mais de um ano, que me faz muita falta, com quem eu trabalhei na universidade, um professor extraordinário e um ator que me ensinou. Foi um dos atores que me acolheram na Bahia. Eu sempre faço a divisão. Olha aí, ele, numa cena, nós ainda na mesma cena, era extraordinário. E para onde olhava Gideon Rosa ali naquela... Essa peça é uma peça curiosa. Eles estão presos num lugar que eles não podem sair, e ele me mandava, ele paralítico, eu andando, e quem fazia todas as coisas, e era... tinha medo dele, eu fazia tudo que ele mandava e não fugia. Então ele me mandava ver se tinha algum movimento lá fora. E a gente não podia sair todo mundo confinado, ele dava biscoitos, como era muito perverso. Vamos seguir falando sobre as peças ainda nas décadas de 70, 80, mostrando para o nosso público. Eu gosto sempre de falar do teatro, porque o teatro me educou na essência. Porque a gente vai se educando primeiro em casa, uma coisa que a gente tem perdido contemporaneamente, né? Eu agradeço a meus pais que me educaram primeiro em casa. Depois eu fui para a escola. Eu sempre digo que na escola não se devia dizer, não, vá para a educação. Não. A escola dá conhecimento. A educação a gente adquire em casa. E quando eu cheguei no teatro, o teatro precisava de toda uma disciplina que eu tinha adquirido em casa, de toda uma educação que eu precisava em casa para ficar em silêncio, para ouvir. Isso foi uma chave, talvez, das coisas que eu conquistei no teatro. Poderia ter conquistado mais, mas cada um tem uma trajetória, né? Vamos à próxima. Essa aí é uma peça de um chileno chamada Contraponto para Duas Vozes Cansadas. Eu, muito jovem, 22 anos, talvez eu tinha aí, fazendo um velhinho. Galã de novela das 8. Que quase nem andava, era muito interessante. Eu e Orlanita Ribeiro. E aí a Rádio Educadora até gravou isso, ela deve ter gravado aí nos anais da história. Era uma peça interessantíssima sobre o abandono da velhice. Maravilha. Mais uma? Mais uma. Olha aí. Que foto linda. Essa foto é de uma beleza. Uma querida, jovenzinhos, fizemos em 1985. A Caverna era uma peça esotérica de um músico que a maioria dos músicos da Bahia
e alguns do Brasil. Gilberto Gil é fã dele. Walter Smetak, um suíço que veio ensinar música aqui na Bahia. E ele era esotérico, era uma peça extraordinária. Fomos para o Rio de Janeiro, a crítica enlouqueceu, disse que os atores do Rio de Janeiro tinham que vir assistir essa peça para aprender como falar. Olha a arrogância, eu sabia coisa alguma. Foi bem divertido fazer, eram 4 atores com Ilmara Rodrigues, Wilson Mélio, saudosos colegas, e ainda estamos nós, hein? Ainda estamos aqui, viu, Yami Rebouças? Quanta história boa. Você que nos acompanha, quem já conhece a história do Mestre Gideon, a trajetória, o seu trabalho, o seu legado, está revisitando. E para você que não conhece, isso é só um cartão de visita. Nós vamos falar de cinema, nós vamos continuar mostrando os espetáculos de teatro, mas a internet está aí. E o Instagram, o Facebook podem aproximar você, o YouTube, da obra do Mestre Gideon e dele próprio. Principalmente das produções que estão por vir e também da memória do que já foi publicado. E essa paixão pelo teatro, eu voltei aqui para Itabuna, nós temos lá a Casa de Cultura Jonas de Pilar em Guararema, mas eu moro em Itabuna, e que a gente está preparando aqui para Itabuna, Guararema, Casa Jonas de Pilar, um espetáculo chamado... Primeiro vamos fazer uma leitura, vai ser em abril, chamada As Putas do Orinoco. E com 2 atrizes itapunenses muito talentosas. Eu espero que o público que gosta de teatro bote aí na agenda. A gente não tem exatamente, provavelmente será dia 11 de abril, e nós estamos dependendo de pauta ainda, e é uma trajetória muito linda de 2 mulheres vedetes maduras, que eu acho que vai refletir a história de muitas mulheres. Maravilha, já saímos daqui com coisa boa para a agenda. Nós falávamos de formação de público, né, mestre? Desculpa, eu não posso trair Larissa Profeta e Camila Nobre, que eu acho que elas são 2 talentos que nós temos aqui em Itabuna, e que eu espero que o público aprenda, que a política cultural aprenda a abraçar, cuidar desses talentos, porque os talentos têm que ser cuidados, senão eles morrem. Uma planta tem que ser regada. Vamos falar da experiência, vamos pro cinema e teatro fazendo esse bate-bola? Antes de colocar mais, vamos falar de Central do Brasil. Nós estamos aí em tempos de Fernanda Torres levando, com Ainda Estou Aqui, Walter Salles, o cinema brasileiro novamente para o lugar em que Central do Brasil esteve, e vocês nos legaram essa alegria. Então, é um momento engraçado. Central do Brasil, assim, me deu muito prazer, porque foi o segundo filme que eu fiz. O primeiro filme foi Tieta do Agreste, com direção de Cacá Diegues, e essa participação que eu tive em Central do Brasil era extremamente, uma cena muito importante, curta, eu e Rita Semani, um elenco da Bahia. A Bahia tomou conta do filme. Arildo Deda estava no filme, Diogo Lopes Filho, rapaz, mas foi tão interessante fazer essa cena e conhecer. Eu já tinha tido a experiência muito boa com Tieta, e com Walter Salles foi uma experiência absolutamente afetiva. Foi um grande prazer fazer esse cinema. Fiz outras coisas aqui, e eu digo que conhecer Fernanda Montenegro nesse filme, fizemos outras coisas, em Pastores da Noite, o Compadre de Ogum, que nós fizemos para a TV Globo, também nos encontramos novamente, e eu diria que o talento genuíno de uma mulher como Fernanda Montenegro, a gente fica emocionado de estar perto, porque é extremamente simples. Eu, ousado, chamei para bater texto. Esse jargão bater texto a gente treina bastante antes de fazer. Nem todos os atores gostam. Imagine as estrelas, a Estrela Grande. Ela veio com toda humildade e nós batemos a nossa cena debaixo de um pé, na sombra de um pé de umbu, lá em Milagres. Que coisa! Isso é uma coisa que me tocou profundamente, porque assim, um talento genuíno, grande, ele não tem salamalex, é muito simples.
ele privilegia o ofício, porque isso não é nem bem profissão para nós, é um ofício, é uma entrega. É uma aula de humildade genuína que Nada. nos toca. Vamos de imagens? Coloca mais uma imagem pra gente aí. Olha só, que fotografia linda. Isso aí foi em 1986. Tanta gente vai dizer, eu estou vendo esse programa, eu nem era nascido. Mas não sou museu, não. Mas a memória, a história faz tudo. Essa peça é de um russo extraordinário que eu recomendo a todos lerem os russos. E russos, gente, a literatura russa é de apaixonar. E aí é um espetáculo de teatro chamado Jardim das Cerejeiras. De novo, um Tchekov na minha vida. E eu queria dizer uma coisa em tempos de inclusão, que a Bahia, quando eu digo a Bahia, é Salvador, viu, gente? O Teatro de Salvador me abraçou de um tal modo que eu digo, ele me deu régua, compasso e muito mais. Sabe por que em tempos de inclusão, uma pessoa mestiça, negra, não é? Fazendo um russo em 1986, em plena capital. As pessoas faziam fila para assistir essa peça. Um Tchekov, um russo. Ainda há 4 anos, nós estamos em cartaz em Salvador com outra peça dele chamada Vânia. Também as pessoas adoram os clássicos. Eu não sei por que nós fazemos tão pouco. Eu sei também, não vou mentir. Para o gestor de Itabuna, todos os gestores, por causa da política cultural, é muito caro fazer. É muito caro. E ele é feito com esmero, com estudo. E para isso precisa estudo, conhecimento. A gente não pode jogar isso fora. Verdade, verdade. Vamos avançar mais imagens? Que foto. Nossa. Esse é um Brecht. Brecht é desse autor genial que teve fase expressionista. E essa aí era uma fase expressionista dele. Depois aquela fase combativa, que as pessoas diziam até que ele era comunista. Talvez. As peças dele eram peças eram peças políticas. Então a gente discute ideias fantásticas. Então essa peça aí se chamava, cadê a memória agora? Falhou na peça. E eu não me lembrei o título. Ela era uma peça também, Brecht, em 1947. Essa peça é de 1995. Nós fizemos isso também, filas na porta. As pessoas gostam de ouvir. Mas o que tinha por trás era a Universidade Federal da Bahia, o know-how que a Escola de Teatro da Universidade da Bahia tem em fazer teatro com a competência técnica, com o rigor técnico, que é para isso que existe o estudo, que dá conhecimento e que a prática é que termina dando o nosso grau certo. Maravilha. Nesse bate-bola lá e cá, nós falamos de cinema, estamos falando de teatro, vamos falar da sua produção como dramaturgo. Mas é pequena. Você sabe que eu fiz Um Anjo no Espelho. Em 1999, era uma peça LGBT, e quem foi controvertida não era a peça para a época. Não, foi problemático. Eu tive problemas até com a produtora, que não aceitou o cartaz que eu queria. Mas está tudo bem. Ainda bem que a gente trabalhou muito para que as pessoas hoje possam ter voz, não importa de onde elas venham. Então isso é uma coisa importante. Eu tenho escrito, fiz peças para criança também, mas isso eu já fazia em Buerarema. Ultimamente eu também gosto do meio da tradução, tenho feito traduções de vez em quando. Fiz uma tradução de uma peça chamada Na Solidão dos Campos de Algodão, que é o teatro moderno francês, Bernard-Marie Coltès. Acho que a gente vai ter não trouxe ele para cá, que eu fiz essa tradução, a gente fez esse espetáculo lá em Salvador também, é muito interessante, era meio... E depois eu fiz uma Yasmin na Reza, que é uma peça que eu já fiz aqui em Itabuna, Arte. E depois eu traduzi um texto dela que foi feito lá, era 3 versões da vida. Essa é uma autora
que eu diria que as pessoas de teatro têm que ler. Por isso que eu gosto de leitura dramática. Leitura dramática, a gente apresenta um texto para o público, e eu digo a vocês, eu sou um estudioso disso. Às vezes uma leitura dramática faz mais efeito na plateia do que uma montagem. Aposte. Verdade. Fica aí a dica. Em tempos de editais, em tempos de ocupe seu espaço nos centros de cultura, as leituras dramáticas estão fazendo falta. O mestre Gedeon está trazendo agora para Itabuna e região. Então, os grupos, os coletivos podem apostar nessa dimensão. Mestre, nós falamos de alguns trabalhos como ator, na sua produção como dramaturgo e agora na direção. E aqui com talentos da casa, né? Rafael Souza e Pedro Lisboa. Dois perdidos numa noite suja. Direção de Deon Rosa. Olha o Rafa aqui, um abração para ele, meu amigo. Pois é. Eu sempre gosto de trabalhar com poucas pessoas. Agora eu vou trabalhar com 2 atores. Aí eram só 2 atores. E essa peça é um clássico de Plínio Marcos. E aí nós trouxemos, repercutiu pouco aqui. É que eu digo, a gente precisa ter as referências. Eu falo Plínio Marcos. Plínio Marcos é o maior, não, um dos maiores, porque eu não posso esquecer Nelson Rodrigues. Não posso, é horrível que eu digo, mas é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, inegavelmente. Vamos ler Plínio Marcos. O cara é genial. Um dos gênios de teatro, tanto quanto Nelson Rodrigues. Então a gente tem que ler esses autores, e às vezes eu trouxe aqui o filho dele. E nessa época nós fizemos a leitura dramática de 2 Perdidos numa Noite Suja. Bom, nosso espaço em Buerarema é pequeno, apenas 80 lugares. As pessoas se amontoaram para ver essa peça. Foi bonito isso. E eu digo assim, às vezes é mais eficiente uma leitura. Você sabe que às vezes eu tive a impressão que a leitura fez mais sucesso do que a montagem. Sou entusiasta da leitura, do debruçar-se sobre o texto. Porque você produz na leitura uma voz que realiza uma mágica no texto, ou no leitor, no espectador, que ele detona a imaginação dele, ele viaja. Coisa que o teatro prende, porque você dá alguns elementos e o espectador fica preso naqueles elementos. Mas quando eu falo, aí ele viaja, ele é obrigado a viajar. Então é um privilégio, é como a literatura. Só que na literatura eu ainda tenho um outro privilégio, que é de voltar à página. Só que no teatro não tem como voltar à página. Então por isso eu tenho que ler para o meu espectador, leitor, claro, como se ele estivesse sentado numa poltrona no jardim, no final de tarde de verão, para ele viajar na imaginação, entendeu? Isso é lindo, isso é lindo, gente. É um compromisso com o outro, né? É um compromisso com o seu ofício, mas é um doar-se. Vamos de imagem. Nós estamos chegando já com essa boa passa ligeira, né? Nos 30 minutos, não. Aí, ó, os itabunenses Geração Grapiúna, olha só. Nação Grapiúna, eu digo uma coisa, viu, gente? Eu faço uma brincadeira, ó, o povo de Salvador já ria, eu digo, olha, se os Grapiúnas fizerem greve, o Teatro da Bahia para. É isso aí. Isso aí é Castro Alves, anos 90, acho que 97, Jackson Costa, Oswaldinho Mil lá, e Jackson Costa como Castro Alves. A gente é muito trabalho. Trinca de asas. Maravilha. Vamos mais uma, porque agora o tempo apertou. Eu vou pedir para você, Cássio, passar mais uma pra gente. E essa aí era a primeira. Era a primeira. A Conspiração dos Alfaiates. Anos 80. Fantástico. Isso em praça pública, gente. Isso aí é um teatro popular. Proposição de Paulo Dourado, professor lá da universidade, em fazer teatro. A gente armava palcos gigantes nos bairros, fazendo teatro nos bairros. Toda a estrutura de um teatro aberto para o povo. 2.000, 4.000 pessoas. As pessoas vendo no meio da rua, no bairro. Vamos lá para o Sarinha fazer isso. Aí foi assim que a gente fez Salvador, bairro da Liberdade. Uma coisa extraordinária. Infelizmente, nos novos tempos também tem muita ignorância e nós estamos meio órfãos da manutenção dessas iniciativas que educam o povo. Verdade. Isso aí, a Conspiração dos Alfaiates, é um dos fenômenos mais importantes da história da Bahia.
pouca gente conhece. Olha, é verdade. Bom, chegamos ao final do nosso programa, nessa conversa maravilhosa, densa do ponto de vista de conteúdo, mas repleta de afetos e numa linguagem acessível. A gente falava nos bastidores aqui de linguagem, de chegar, né, nas pessoas através de uma linguagem que gere essa interlocução, gere um afetar o outro, e nós temos percebido que do alto dessa trajetória e da sua humildade, mestre, o senhor é cuidadoso com a palavra, né? Não desfila arrogâncias ou salamaleques, como o senhor dizia aqui há pouco. Então, o que cabe a Fernanda Montenegro, cabe ao grande Gideon Rosa. E a nossa região necessita render esses tributos aos grandes, àqueles que estão servindo de lâmpada para os nossos pés, farol para os nossos caminhos. Gideon Rosa é um deles. Eu quero dizer que vamos encerrar esse programa com um até breve. Eu espero que nós possamos conversar novamente. Já me ocorreram algumas ideias aqui, quero dividir contigo, pensar um pouco mais sobre as leituras, trazer aqui esse conhecimento para o grande público sobre as leituras, sobre os textos, pensar um pouco mais sobre a história do teatro Grapiúna, trazer, dividir isso com o nosso público e deixar agora o espaço para o senhor também oferecer uma mensagem para o nosso público. Eu, enquanto tiver um restinho de vida, eu queria brigar pelo Teatro Grapiúna, pelos atores grapiúnas. Eu acho que a gente precisa brigar para ter o que é de direito e ainda não foi possível mostrar isso. E para finalizar o seu programa, eu queria agradecer imensamente a esse público que teve a paciência de nos escutar. É tanta maluquice na cabeça, um ator não gira, ele às vezes faz mil ideias, fala de coisa, entra pelo pé do pinto, sai pelo pé do pato. O que a gente gosta mesmo é de estar em cena. Eu estava dizendo para Rafael, a gente gosta de ser outro. E esse ser outro é terapêutico também, porque a gente se resolve em muitas das angústias, das tristezas, das perdas. E às vezes o teatro abraça a gente. Quando eu piso em cena, eu tenho maior respeito pela plateia. Eu olho a plateia, aquilo toca, é uma emoção. Então, quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou tentando entrar na casa de vocês, imaginar o que é que ele está pensando dessas pequenas provocações todas. Eu quero ver você um dia, uma hora dessa, ali no teatro, ali no cinema. Vamos conversar, sem poder fazer interlocução, mas a interlocução silenciosa, sabe, Rafael? Acho que a gente precisa brigar pelo que nos pertence, que é essa troca de ideias, conhecimento, da conversa, da porta da rua, que ninguém tem mais, dos folguedos. A gente brincava. Minha avó tinha um ditado, ela não chamava teatro, ela falava assim, brincadeira. Isso é genuíno. Genuíno e genial. Gente, chegamos ao fim dessa nossa conversa maravilhosa. Gratidão. E nós, no teatro, a gente só faz assim. Reverencia o público. Eu reverencio a você. Muito obrigado. E obrigado à TVI por esse espaço mais uma vez. Maravilha. Nossa reverência a Gideon Rosa e a toda a sua história. Você que nos acompanha já sabe. Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar todo sábado às 18h30 pela TVI em suas multiplataformas e é sempre feito especialmente para você.